Voltando, indo direto para o Código Civil, artigo 963, tá? Tá estranho, né? Tá pequeno na tela. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Oi? Agora. Gente, artigo 963. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, ele atua em seu próprio nome, à conta do emitente. Então, o comissário, ele está contratando, ele está exercendo aquela atividade econômica diretamente com os consumidores, com as pessoas que ele está contratando. Esses consumidores, eles não vão ter nenhum contrato com o comitente, mas ele vai atuar à conta, a mando, sobre a recomendação do comitente. Gente, é uma obrigação do comissário atuar em conformidade com as ordens, as instruções, as determinações do comitente. Certo? Então, bora lá continuar os slides. Essa comissão mercantil, ela, em regra, o pagamento desse contrato, ele vai ser determinado por um prazo determinado. Mas, caso ele seja contratado por prazo indeterminado, o STJ, ele já reconheceu, ele já decidiu que quando ele for contratado por prazo indeterminado, o comitente, ele pode unilateralmente alterar o valor dessa comissão. Veja que essa aplicação, o STJ, apesar de dizer isso, o meu entendimento pessoal é que essa é uma aplicação imediata do dirigismo contratual. Eu não sei até que ponto isso pode ser positivo para o contrato. Então, é importante você, como advogado, quando você for elaborar um contrato empresarial de comissão mercantil, você colocar explicitamente o prazo daquele contrato e o prazo daquela comissão. Gente, cláusula del credere. Veja, em regra, um contrato de comissão mercantil, quando o 693 ele fala que ele vai ser à conta do comitente, a gente conclui que todo o prejuízo que aquele contrato trouxer, ou seja, quando ele não trouxer lucro, ele vai ser assumido pelo comitente. Agora, tem uma exceção, que é quando houver a cláusula del credere. Na cláusula del credere, o comissário, ele vai estar assumindo a responsabilidade por aquele prejuízo. Exclusivamente, não. Ele vai ser solidário com o terceiro com quem ele estiver contratando. Esse enunciado, essa afirmativa, ela foi objeto, inclusive, de um enunciado da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Ela diz que, no contrato de comissão com cláusula del credere, responderá solidariamente com o terceiro contratante o comissário que tiver cedido os seus direitos ao comitente. Vamos lá ver o 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem estes contra elas, salvo se o comissário ceder os seus direitos a qualquer das partes. Gente, o 698 é onde tem explicitamente a previsão da cláusula del credere. E no 697 nós temos a regra geral contrária.
O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem contratar. Ou seja, o comitente ele vai ter um prejuízo porque contratou através do comissionário, um exemplo, um fornecedor, ele forneceu um determinado produto e ele não recebeu o valor correspondente, tá? Então, na regra geral, o comissário ele não responde junto com o contratante. Exceção, isso está no 697. Ó. O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem contratar, exceto em caso de culpa ou do artigo seguinte. É quando o comissário não cumprir com as obrigações dele. A gente leu no bloco anterior esse artigo. E, havendo a cláusula del credere, o comissário ele vai sim responder junto com o contratado para dirimir o prejuízo do comitente. Certo? Gente, uma segunda modalidade de contrato de colaboração empresarial é o contrato de representação. Veja, esse contrato a gente escuta falar muito dele, né? A gente escuta falar até mais do que o contrato de colaboração propriamente dito. Veja, o contrato de representação comercial, ele tem legislação própria, legislação específica. Ele é um contrato que ele é regido pela Lei 4886. E o que é um contrato de representação comercial? Meus amores, é uma modalidade especial de colaboração. Nós temos um representante e um representado. O representante é o colaborador. E esse colaborador, ele vai assumir a incumbência de buscar, né, de caçar no mercado de consumo pedidos de compra e venda para os produtos comercializados pelo colaborado. Eu lembro, gente, de quando eu era estagiária, existia uma representante de umas marcas aí famosas de roupa de escritório e ela tinha não era sala não, esqueci como é o nome, escritório, eu acho que ela chamava. E aí, na época, toda a grade dela, ela quando terminava uma coleção, que ela buscava os clientes, ela não vendia para o consumidor final, ela era uma representante e ela vendia a grade da marca para as lojas. E aí, quando acabava uma estação, quando as lojas não tinham mais aquele produto, ela se desfazia do mostruário dela. E ela vendia aquele mostruário baratíssimo. Então, a gente corria quando ela avisava, na época nem tinha WhatsApp, mas não lembro como era, mas quando ela avisava que ia vender aquele mostruário, a gente corria para ver se conseguia comprar aquelas peças, porque ela queimava para não devolver, para não pagar o frete de devolver para a fábrica. Então, veja, a fábrica era o representado. Ela vendia para as lojas de shopping, tá? E ela era a representante. Então, o trabalho dela era vender para as lojas as roupas da representada. Ela é o canal de acesso, o elo entre as lojas e a fábrica. Gente, a representação comercial, ela tanto pode ser exercida por uma pessoa física, como a representação comercial, ela pode ser uma pessoa jurídica. Essa representação, ela não gera relação de emprego, mas ela gera uma subordinação empresarial. Por quê? Porque a representada, a empresa colaboradora, ela vai determinar algumas regras. O representante, ele não tem poderes para concluir o negócio em nome do representado.
tá? Ela vai fazer o elo, mas a nota ela vai ser emitida diretamente pela fábrica, pelo representado. E como é que esse representante ele vai ser remunerado? Gente, por uma comissão de venda. Após o negócio ser concluído, o representante ele vai receber uma remuneração, tá? O representante, minha gente, para que ele exerça as suas atividades, ele obrigatoriamente ele vai ser registrado no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, tá? Gente, o contrato de representação, ele vai ter alguns requisitos legais previstos na 4886, tá? Quais são esses requisitos? Entre eles, esses requisitos, eles não são as únicas cláusulas previstas no contrato, tá? Eles são os requisitos mínimos, o mínimo que deve ter nesse contrato. Condições e requisitos gerais, é como você vai exercer aquela representação, indicação genérica ou específica dos produtos, objetos daquela representação, prazo certo ou indeterminado da representação, indicação da área na qual vai ser exercida, garantia, que pode ser parcial ou não, por tempo certo, dessa exclusividade de zona, ou ele vai ter explicitamente que não existe a exclusividade de zona, tá? Mas ele tem que mencionar como vai se dar o trabalho naquela área, como vai ser a remuneração, ou seja, essa comissão, época, valor, percentual, enfim, como vai funcionar. Os casos em que se justifique uma restrição da zona concedida, do direito de explorar com exclusividade naquela zona, ele vai ter as obrigações específicas, responsabilidade das partes contratantes, ele vai dizer se aquele exercício é exclusivo ou não, tá? E uma indenização, minha gente, devida ao representante por força de rescisão contratual. O montante dessa indenização, ele não pode ser menor a 1/12 do total da retribuição oferido durante todo o tempo em que aquele representante exerceu a sua representação. Minha gente, o que é que esse contrato, o que é que esse artigo, ele busca trazer? Uma segurança ao representante diante do dirigismo contratual. Certo? Gente, existem no contrato alguns deveres do representante. Não são os únicos, mas são 3 deveres que eu quis destacar. Fornecer ao representado informações detalhadas, ou seja, ele sempre está tendo que emitir relatórios de como ele está exercendo a atividade dele. Ele não pode dar condição especial aos contratantes sem autorização expressa. Ele não pode fornecer desconto abatimento diferente do que for determinado pelo representado. Por quê? Porque ele tem uma subordinação empresarial. Gente, por fim, o representante ele somente pode representar em juízo o representado se houver um mandato expresso com esses poderes. Tá legal? Gente, eu vou parar, né? Porque o vídeo já vai ficar pesado e eu volto.